Bem-vindo, bem-vinda. Mais uma entrevista incrível hoje aqui no canal Mulher e Vida. Lembrando que você deve e pode participar. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe comentário, faça perguntas, dê sugestões. É muito importante sua participação. Hoje um papo sério, muito importante, com uma pessoa incrível, uma mulher inteligente, que eu tive o prazer de conhecer, de fazer um curso. E desde então não parei de seguir. Daisy Ciocari, jornalista, cientista política. Vamos falar sobre mulheres na política. Como melhorar a representatividade das mulheres na política. Ela já está aqui, Daisy. Obrigada por aceitar o convite. O prazer é todo meu. Eu estava falando, eu dei uma olhada no projeto de vocês, é lindo, é um prazer participar. Muito feliz. Que bom, né? E a gente poder falar de uma coisa tão importante, tão atual. Aqui, para mulheres de uma forma simples, para que todo mundo possa entender e a gente levar, né, um bate-papo incrível aqui. Comecei falando, né, como melhorar a representação das mulheres na política. Você pode contar um pouquinho da sua história, como é que começou, se interessou por esse assunto? Eu sempre tive envolvida com política, isso é um negócio muito louco, assim, porque desde minha adolescência, aí eu lembro que eu estava na faculdade de jornalismo, os professores falavam assim, olha, vocês têm que ler jornal, vocês têm que ler a parte de política, e aí tinha aquela frase famosa do Platão, né, você pode não gostar de política, mas vai ser governado por quem gosta, né, e aquilo me impactou muito, assim, eu lembro que eu li os jornais e eu não entendia tanta nomenclatura. Meu Deus, Partido do Movimento Democrático Brasileiro, o que é isso? Eu nunca vou entender. Só que eu me formei e o primeiro trabalho que apareceu para mim foi em política. E aí eu nunca mais saí. Assim, hoje eu me formei com 22 anos, eu estou com 41, e eu sempre estive envolvida com política, mas desde o início eu sempre percebi um ambiente extremamente machista. Uhum. Sempre foi muito complicado, assim. Eu sempre brinco assim, eu não... Graças a Deus, eu não tive uma vida difícil. Os únicos traumas que eu tenho, eles vieram justamente desse ambiente mais opressor. Então, era muito complicado. Às vezes, eu estava trabalhando lá com um grupo de 15, 20 homens e eu a única menina. Depois que eu trabalhei numa prefeitura, aí eu fui para redações de jornais, e aí eu caí no meio de uma campanha para governo do Estado do Rio Grande do Sul. Ali, assim... Aquela campanha, ela teve desdobramentos históricos que até hoje a gente lê nos jornais, assim, de tão forte que ela foi. Eu era uma menina, eu tinha 26 anos, né? Aí de lá eu fui para Brasília. Aí Brasília, eu nunca vou esquecer uma vez que eu estava almoçando num restaurante lá e eu sentei por acaso, assim, do lado da Benedita da Silva. Ela não sabe quem eu sou nem nada, ela estava por acaso ali no self-service do meu lado. E eu nunca vou esquecer que ela falou assim... Brasília é um dos ambientes mais opressores desse país, e eu tenho todo dia que entrar aqui e mostrar que eu não sou só uma negra que não tem opinião. Eu nunca esqueci aquilo, assim, eu estava mostrando do lado dela, assim, eu fiquei olhando, cara, está difícil para ti, imagina para mim, que sou uma menina aqui no meio disso, né? E a partir dali eu comecei a admirar tanto ela, assim, como uma mulher tão forte. E eu fiquei 10 anos na política em Brasília, e eu brinco, assim, que alguns traumas que eu tenho hoje vieram de lá, assim, desse ambiente machista. Então, muitas vezes eu me escondia, tipo, as roupas sempre com as golas aqui, sabe, um calorão, Brasília 40 graus, eu com as golas aqui, porque é um ambiente diferente. Mas eu acho que aos poucos a gente está conseguindo quebrar isso. Eu, hoje mais velha, eu retornei para a política, né, com 41 anos, eu estou muito mais segura, então o jogo já é outro. Né? Mas eu acho que a gente não pode ficar fora desse ambiente. Assim, eu vejo com muito carinho mulheres entrando na política, principalmente nessa pandemia do Covid. Assim, a gente viu o brilhantismo que a Angela Merkel, com todos os problemas, conduziu, a própria Jacinda Ardern na Nova Zelândia. Então, a gente não pode desistir desses espaços. Talvez um pouco mais de amadurecimento, não entrar tão jovem, mas a gente não pode desistir, porque a única forma que tu tem de mudar alguma coisa é através da política. Sendo ela boa ou não, a gente tem que chegar lá e tentar fazer alguma coisa diferente, né? Então, de 20 anos de política, assim, a única coisa que eu tenho certeza é não dá para sair. Hoje que eu entrei, eu não saio mais, porque o único jeito que eu tenho de mudar alguma coisa que seja o meu quarteirão aqui é através de política, né? Eu sou apaixonada por esse tema, apaixonada pela vida política. Mas o Brasil ainda é pouco, né? A representatividade das mulheres, assim, em alto escalão, no governo, enfim, muito pouco. E por que será ainda? Ainda o machismo prevalece? Ainda esse ambiente masculino prevalece?
Prevalece, Juliana. A gente tem uma coisa muito curiosa aqui no Brasil. Eu leio alguns estudos, assim, mas eu não entendo, assim, não fazem sentido. O Brasil é um dos piores países da América Latina, acho que entre 11 países que tem uma certa representatividade de mulheres, o Brasil é um nono nessa representatividade. Então, a gente está muito mal. O Uruguai, que tem uma representação feminina baixa, ele tem mais pautas evoluídas em relação às mulheres. Aqui a gente não tem. E quando a gente vê uma mulher entrando na política, ela é massacrada. É uma coisa assim que não dá para entender. Tem o incentivo, tem as cotas, mas eu acho que o ambiente masculino extremamente opressor afasta. Agora, acho que foi esse ano, eu pensei em sair como prefeita da minha cidade, né? Não, eu vou mudar tudo, não sei. E eu comecei a conversar com as pessoas lá em Caçapava, né? Cidade, Caçapava do Sul. Cara, não dá, sabe? Tá difícil ainda, tem muita coisa para mexer, é um ambiente muito masculino. A mulher, se ela fala mais alto, ela é vista como histérica, se ela fala mais baixo, ela é sensível demais, então ela não tem pulso. A gente tem que quebrar muita. Eu odeio a palavra paradigma, porque é uma coisa muito da moda, assim, mas a gente tem que quebrar muita barreira ainda para conseguir entrar nesse ambiente. Na minha tese, um doutorado, eu fiz uma árvore genealógica dos parlamentares das bancadas do Boi, Bíblia e Bala no Congresso. Juliana, tem parlamentar que está no poder hoje que tinha parente na velha república, homens, mulheres não encontrei nenhuma, 0%. Então, assim, é uma herança patriarcal, machista muito forte, então isso dificulta muito a gente de entrar. Essas iniciativas como o canal de vocês, esses perfis que a gente vê em Instagram de forçando a presença feminina, isso é maravilhoso. Assim, é assim que a gente começa qualquer mudança. O falar, né? O a gente poder falar, porque antes nem podia falar em política, a mulher não falava em política, né? E assim, e poder falar em casa, né? O que tu acha sobre isso, assim? Porque, por exemplo, eu que tenho filho, ou as mães, né, que estão assistindo, poder falar, conversar com a família sobre política já é um avanço, né? Porque os filhos já prestar atenção numa opinião feminina. Porque normalmente tem essa pecha assim de que a mulher ela não entende, né? Agora a gente tá vendo essa coisa maravilhosa das mulheres comentando futebol. Isso é lindo. Uhum. Assim, amigas que são jornalistas que cobrem futebol, eu acho isso maravilhoso, elas são tão competentes quanto os homens, mas a gente ainda vê o preconceito, né? É um homem ali mandando ela fazer um cursinho, é o outro falando que ela é histérica, que ela não entende, mas eu acho que esses assuntos eles têm que começar em casa, assim. Eu lembro quando eu era pequena, meu pai pegava o jornal para mim e fazia eu ler as notícias e dizer para ele o que eu entendi daquilo. E aí, durante a semana, eu tinha que fazer, assim, pegar uma notícia de jornal, era só uma durante a semana, mas eu tinha que fazer um desenho do que eu tinha entendido daquela notícia. E tudo que eu falava era válido para ele. Quando não estava de acordo com o que ele pensava, ele me explicava. Ele, olha, não é bem assim, sabe, a política não funciona assim. Mas dentro de casa, eu sempre fui estimulada a falar. Eu nunca tive não, tu não sabe do que tu está falando, né? Olha, mas a Daisy pensa assim. E aí chamava minha mãe, meu irmão, e todo mundo conversava. Então sempre foi uma coisa muito presente. Acho que por isso que eu me interessei tão nova. E tudo começa de dentro de casa. A gente não pode deixar a responsabilidade na escola, na creche. Não, é ali. Para mim isso foi brilhante. Assim, eu lembro do meu pai chegar com o jornal, eu revirava os olhos, lá vem ele querer que eu faça um desenho sobre alguma coisa. Mas isso é maravilhoso. É em casa mesmo. Discute com teu filho que está saindo no jornal. Discute com teu filho a política. Acho que o que pega pra gente é o fanatismo, sabe? É a mesma coisa da tecnologia. A rede social é ruim para a humanidade. Não, é o uso que a gente faz da rede social. Política é um assunto baixo astral. Não é, sabe? A gente precisa disso, a gente precisa discutir, a gente precisa entender quem que a gente está botando em Brasília, quem a gente está botando aqui na Câmara de Vereadores, porque isso vai impactar em tudo, vai impactar na tua segurança. As pessoas têm que entender que elas têm que participar. E elas têm que entender que Brasília foi projetada longe do resto do país, justamente para não ter a nossa interferência. E a gente, com a democracia que a gente vive, por mais falha que ela seja, a gente tem que participar, tem que cobrar, tem que ir no deputado, tem que mandar cartinha para o gabinete, porque é só assim que a gente consegue mudar alguma coisa. Um dos projetos mais brilhantes desse país, que foi o Ficha Limpa, ele só ganhou força, tudo bem que hoje ele está completamente descaracterizado, mas ele só ganhou força porque as pessoas foram lá e assinaram um papelzinho. Disseram, olha, eu não aguento mais corrupto, eu quero que isso mude. Então tem que começar de dentro de casa. Isso é importantíssimo, importantíssimo. Educação política. Incrível, incrível. E por que ainda a mulher não vota em mulher, né? É tão difícil isso.
Eu acho que tem uma coisa de preconceito, assim, eu vejo muito essas relações, assim, a mulher, ela ainda não é tão unida quanto ela deveria, né? Existe uma competição que às vezes não é salutar. Eu sempre falo assim, meu marido odeia quando eu falo isso, mas às vezes a gente está numa roda de conversa, alguma coisa assim, e se uma mulher lança alguma opinião e eu vejo os homens indo contra, eu já falo, é mulher, eu tô a favor, porque a gente tem que se juntar. Eu acho que existe um certo preconceito, assim, e eu acho que tem um problema histórico, Juliana. A primeira mulher eleita prefeita aqui no Brasil foi em 1924, se eu não me engano, acho que foi, que era Alzira Soriano. Tem o neto dela, bisneto dela, é jornalista hoje no Congresso em Foco, naquele site de Brasília, e a Alzira só conseguiu se eleger porque ela teve por trás um coronel, então um patriarcado ainda por trás dela, né? Depois a gente teve, olha como o Brasil teve mulheres fortes, acho que foi, de novo, assim, 1934, teve a Almerinda Gama, que ela foi uma das primeiras sindicalistas, assim, não era esse o nome que se dava, mas ela era, tipo, a chefe das datilógrafas, era sindicalista das datilógrafas, e ela conseguiu fazer movimentos muito fortes, só que a história não usou isso, a história não nos conta isso, então a gente mal sabe. Esses dias a BBC me chamou para falar sobre a Alzira Soriano, e eu falei para eles, cara, ninguém conhece isso. E eles falaram, olha, nossa matéria não deu muita visualização porque as pessoas não se interessam. Então tem uma herança histórica aí deficiente, sabe? A gente tem que falar mais de mulher, tem que falar de Clarice Lispector, tem que falar de Hannah Arendt, a gente tem que botar isso para frente. Eu tenho amigas jornalistas do canal, de outros canais, e elas falam assim, eu vou tirar, e elas falam, eu vou tirar esse ano só para ler autoras mulheres. Tá aí, tá certo. Eu acho que a gente pode extrapolar, mas, pô, dá uma forcinha, porque a gente já tem uma herança histórica que está prejudicada, né? Então, a história não dignificou a presença das mulheres na política como deveria, né? Elas acabaram ficando em quarto ou quinto plano. A mesma coisa acontece com outras minorias, né? E aí a gente tem um exemplo, assim, uma história brasileira que tem uma misoginia muito exacerbada, né? Enfim, eu poderia ficar falando 3 horas disso, assim, mas a gente tem um processo histórico aqui no Brasil, principalmente na Nova República, onde as mulheres, elas são estereotipadas. Então, a gente vê... Eu fiz vários trabalhos, desculpa o meu academicismo aqui, mas eu escrevi vários artigos sobre como a mulher era objetificada na política. Então, assim, a gente via, por exemplo, a Teresa Collor. Ela não teve nada a ver com o escândalo Collor. Era uma socialite, ok, mas a justiça não provou nenhum envolvimento dela em ilicitude, mas ela estava sempre nas páginas dos jornais como a musa do escândalo Collor. A gente teve depois, eu fiz um artigo que foi premiado, inclusive, sobre a mulher do Carlinhos Cachoeira, que derrubou o ex-senador Demóstenes Torres, a Andressa Mendonça, era a musa da CPI do Cachoeira. Gente, essa mulher não fez nada, ela só casou com o cara, não tem comprovante jurídico de que ela tem alguma participação nos atos do Carlinhos Cachoeira ou na própria derrubada do Demóstenes, mas ela estava lá estampando as páginas dos jornais como a gostosa. A gente viu isso com várias outras mulheres, então a história não ajuda muito, assim, a gente tem uma predisposição a ser retratada de um jeito muito estereotipado, então tem-se que mudar isso urgentemente. Assim, atual agora, né, de ontem, o caso do Fernando Cury, né, com a Isa Pena, que é lamentável aquela cena, né, que eu acho que isso, nossa, traduz, né, exatamente a mulher ali, no meio dos homens. Isso assim, é um processo que não vai mudar da noite para o dia, não tem, a gente não muda isso, tem, assim, partidarismo algum aqui, mas eu lembro, aí foi um outro estudo meu, assim, eu lembro quando eu estudei no mestrado, a Dilma Rousseff, e como a imprensa caracterizava ela de uma forma masculina. Então, ela apareceu numa propaganda de marketing fazendo miojo, as pessoas debochavam daquilo, cobravam mais feminilidade dela. Aí, se ela é feminina demais, ela é fraca. A gente viu isso acontecer com a Cristina Kirchner, a própria Angela Merkel, que, assim, pelo amor de Deus, a mulher é um monstro. E ela bota metade dos homens do planeta no chinelo. Questionaram a feminilidade dela. Então, por quê? Sabe por que a gente é alvo dessa agressão? A Marilis, alguma coisa da Folha de São Paulo, ela é incrível, desculpa não lembrar o nome dela, mas ela escreveu um artigo uma vez que eu fiquei impressionada, que ela disse assim, que todos os dias, quando ela apresentava o programa dela, as pessoas questionavam por que ela estava sempre ou com o mesmo estilo de blusa, provavelmente uma camisa,
ou porque ela não trocava tanto de roupa, não usava uma saia, não sei o quê. E aí ela se rebelou, ela disse, por que ninguém fala nada dos meus colegas homens que estão sempre com a mesma camiseta? Ou que estão sempre com aquela camiseta velha, e eu me produzo toda, eu chego aqui, eu me maquio, vocês ainda estão falando que eu estou com o mesmo estilo de camisa? Aí ela ficou algumas semanas usando a mesma roupa no programa. Acabaram com ela. Então a mulher tem muito essa coisa assim, a gente tem que ser feminina, mas não pode ser feminina demais. A gente tem que usar maquiagem, mas se usa maquiagem demais, está querendo se oferecer. Tem muita pecha, muita resistência histórica nisso, assim, é muita barreira para quebrar, mesmo, assim, eu imagino que sejam as outras minorias, e eu já convivi com algumas, assim, muito de perto, é constrangedor, porque a gente estuda, a gente faz muitas vezes mais do que as outras pessoas, mas o reconhecimento não vem da mesma forma, simplesmente porque tu é mulher, porque às vezes tu usa uma blusa mais cavada, porque tá quente, desculpa se tu é o cara e tu tem que usar calça no ambiente de trabalho, eu posso usar uma saia, então vou me dar esse direito. É muito complicado isso, assim, a forma como estereotipam a gente. Então, tudo é um problema. Quando eu trabalhava em Brasília, Juliana, eu não usava maquiagem. Eu tinha 30 anos. Eu não usava maquiagem porque eu tinha medo que alguém pensasse que eu estava querendo aparecer. Todo dia tinha algum problema, assim, se a blusa estava justa demais, já tinha algum comentário, se a blusa estava larga, era um comentário porque eu estava querendo esconder alguma coisa, porque o peito estava inchado, então isso foi levando para a vida inteira, assim, sempre tem alguma coisa. Por que não é só, ela chegou e foi trabalhar, ela é inteligente pra caramba, ela está aqui fazendo o trabalho dela? Não existe, sempre tem algum comentário. Isso é... De onde que veio a força para continuar, assim? Porque isso todo dia, um dia ou outro, ok, né? Mas tendo essa sensação todo dia, é para poucos. Ela é horrível. Eu acho que a gente tem que, de alguma forma, tentar mudar isso, e eu acho que é nos impondo nesses espaços, né? Acho que a Manuela Dávila faz isso muito bem. Ela sabe, eu já entrevistei ela algumas vezes, ela sabe que eu não tenho nenhuma simpatia política por ela, mas eu admiro muito ela, né? Essa forma de resistência que ela tem, né? Das pessoas toda hora agredindo a família dela. Eu lembro uma vez que eu entrevistei ela e ela me falou assim, eu estava num show com a minha filha e eu fui dar o peito para ela porque ela estava com fome e uma mulher deu uma cotovelada nela. Porque ela estava ali mostrando o peito para dar um alimento para a filha dela, mas ela insiste, né? Ela segue, assim, eu acho que ela vai até onde ela pode. A Jacinda Ardern é a mesma coisa, Angela Merkel, a própria Hillary Clinton, gostando ou não. Acho que a gente tem que insistir. Eu conheço mulheres que são muito mais maravilhosas do que muitos homens, e o negócio é insistir e tentar, de alguma forma, quebrar essas crises, assim, essa agressividade, essa coisa de acharem que a gente sempre tem uma outra intenção por trás de uma roupa ou de uma maquiagem. Não, é só trabalhar e seguir, tocar o barco, né? Mas isso é histórico em todas as sociedades, né? A gente vê isso na Inglaterra, vê nos Estados Unidos, vê como a mulher é taxada. Agora esses dias, acho que foi ontem, eu terminei de ler um livro sobre a princesa Diana. E, gente, assim, a mulher era estereotipada se ela usava uma saia, se ela usava um salto, se ela trocava o cabelo, se ela gastava com maquiagem, se ela não gastava com maquiagem. A gente vê isso o tempo inteiro. Eu odeio colocar qualquer tipo de culpa na imprensa, porque eu acho que a imprensa é uma coisa maravilhosa. Mas a gente faz isso, e a gente acaba sendo cúmplice, porque a gente compra isso, né? A gente acaba reverberando. Não, realmente, fulana se vestiu mal. Pô, tu viu como ali a Cristina Kirchner estava se vestindo? Aquilo ali não é postura de presidente. A gente acaba... acho que tem que ter uma educação na escola mesmo. Eu, quando era pequena, eu tinha educação moral e cívica na escola. Meu professor todo dia conversava sobre política com a gente, sobre sociologia, que foi fantástico. As provas eram fáceis, mas o ponto não era esse, assim, a gente saía de lá, chegava em casa conversando com os pais sobre política, sobre o prefeito da cidade, sobre a lixeira, com a educação ambiental. Então tem que começar desde cedo, senão não se controla mais. Me veio uma perguntinha aqui do Instagram: como construir, em número significativo, o interesse das mulheres em participar de cargos públicos? Tem que dar uma estrutura partidária, isso é um grande problema aqui no Brasil. A gente tem um sistema de cotas, mas ele não funciona, ele não atrai as mulheres, porque elas não se sentem seguras no ambiente masculino. E quando uma mulher entra, vou dar um exemplo aqui, eu nem sei se essa pessoa ainda está na política, a professora Dorinha, que era do Democratas, ela era uma parlamentar bem representativa do estado dela, Tocantins, e
Mas só passavam para ela na Câmara dos Deputados as comissões de comissão social, comissão de, assim, era subrelatoria na comissão de educação, então são sempre temas assim um pouco mais ligados à família, e as pessoas não percebem que a mulher pode tomar decisões importantes sobre a economia, vide, assim, a própria Dilma Rousseff, que foi ministra da Casa Civil, mas não se tem essa abertura. Eu acho que o jeito mais fácil de estimular uma mulher a entrar na política é através da escola. É desde pequena, é mostrar que ela tem o direito de tomar decisões, que o debate que ela for travar com um menino, com um colega, ele é de igual para igual. Essas coisas, depois da vida adulta, elas são muito difíceis. Eu já falei para algumas amigas assim, olha, tenta entrar, sai para vereador, porque tem projetos bons e elas não querem nem saber, porque elas entendem o ambiente masculino, o ambiente político como extremamente masculino. Então, isso é um problema. Eu acho que a única forma de mudar esse pensamento é desde pequena. É conversando desde pequena, ensinando, mostrando que política é representatividade, é democracia. Esses dias ficaram bravos comigo, porque eu botei em votação no meu trabalho um projetinho lá para a gente mudar a empresa, e o pessoal que perdeu ficou bravo, obviamente. Eu falei, gente, é votação, é democracia, vamos lá, toca o barco. Não tem que entender isso. Eu acho que a única forma de incentivar é desde pequeno. E assim, eu não gosto quando as pessoas falam assim, eu não vou falar de política, porque política é um negócio pesado, é um negócio ruim. Não, gente, mas tem que falar em casa, tem que falar na mesa de bar, tem que falar na escola, sim. As sociedades mais civilizadas e que melhor têm entendimento da política, Finlândia, Islândia, Suécia, elas têm esses debates desde pequeno. E eu não estou dizendo para ensinar, assim, Thomas Hobbes. Não, política é tudo, assim, o maior cuida do menor, sabe? A menina, ela tem tanto direito quanto o menino. Não, azul não é de menino, sabe? Política é tudo, mas é desde pequeno dando essas instruções, não só 1 mais 1 são 2. Sim. Aí não dá. E essa questão dos homens, assim, acharem que, não sei se é o medo da competitividade, assim, mas o caso de somar ao lado dos homens, né? Era para ser unido, uma união, né? E não uma acima do outro. Assim. É difícil porque, de novo, assim, isso é histórico, né? A história do Brasil, então, tem um livro que eu gosto muito, eu sempre falo muito dele, assim, que eu acho que ele explica a sociedade brasileira com uma maestria que não sei se alguém vai conseguir explicar de novo. Que se chama, se alguém vai conseguir explicar de novo, é Coronelismo, Inchada e Voto, do Vitor Nunes Leal. Ele fala como a nossa sociedade, principalmente a brasileira, ela é arraigada no patriarcado. A maioria das sociedades são, né? Mas a nossa, ela é muito forte. Então, é o coronel, é a mulher não poder votar, é a mulher servindo somente para reproduzir, para cuidar da família. Isso até poucos anos. Quando, assim, nos anos 80, o divórcio era uma coisa impensável, porque a nossa sociedade é muito machista, ela é muito patriarcal. Então, tu mudar uma cultura, por exemplo, desde de 1500 para cá, de uma sociedade que sempre viu a mulher apenas como um meio reprodutivo, e até hoje a gente vê isso, lugar de mulher em casa, no fogão, isso é muito difícil de ser alterado. São anos e anos de uma história que está profundamente marcada. Então, no Brasil, isso é muito mais sério, assim, as histórias dos coronéis subjugando as mulheres e as escravas, isso é uma coisa que a gente ainda vê nos interiores do Brasil, né? Então, tu vai para uma sociedade um pouquinho, sei lá, a minha própria cidade, no Rio Grande do Sul, o tratamento já é outro, a mulher tem que trabalhar menos, ela tem que cuidar dos filhos, e acho que a própria política, ela não incentiva a gente a ir para frente, sabe? Não, eu vou largar meu filho aqui na creche do meu trabalho e vou trabalhar. Não, tu tem que achar 2 babás, tu tem que te virar, tu tem que sair correndo do trabalho. Então, isso é muito complicado, né? A gente não oferece uma estrutura para a mulher entrar na política. E aí? Aí eu fico em casa. Isso, mas a mulher é capaz de ver o todo, né? Então, se ela estiver na política, ela vai falar ali sobre esses assuntos, como creche, que acabou de falar, sobre os assuntos femininos, e a gente vai botar em pauta e vai melhorar a situação, né? Isso é fundamental, assim, eu acho que o homem, ele não vai ter a mesma sensibilidade da mulher. Para mim, assim, não é por ser um pouco mais feminista, porque eu nem me considero, mas, assim, para mim, os grandes exemplos, assim, quando tu olha assim, tem alguém que tu admira muito, a primeira pessoa que me vem na cabeça é Angela Merkel.
Depois vem a Jacinda Ardern, com todos os poréns que tem, e tem 1.345.000 poréns. A Hillary Clinton, são mulheres que conseguiram se destacar em ambientes extremamente machistas, e olha o que elas fazem. Sabe, aqui no Brasil a gente tem 1 milhão de mulheres, conseguem sobrepor as pautas com uma sensibilidade que os homens não conseguem, eles são mais diretos, eles não conseguem pensar em 2, 3 coisas ao mesmo tempo. A mulher consegue arrumar o gabinete, cuidar dos filhos e ainda propor alguma coisa que vá beneficiar realmente a sociedade. A gente vê grandes... Bom, Zilda Arnes, né, assim, fez o que nenhum homem conseguiu fazer. Então, eu acho que a gente tem que começar a acreditar nisso, não ver a mulher simplesmente como um poste que está ali para dar uma entrada para um outro homem que sim vai falar na política. Não, a gente está vendo, assim, olha a Tabata Amaral, foi massacrada, sabe, uma menina, assim, estudou, tá lá, sabe, às vezes ela não concorda com o partido dela, ela vai contra, ela, sabe, ela vai pelas ideias dela. A gente tem que dar um pouco de credibilidade, não só taxar a Tabata tá louca, ou a Dilma ficou louca, a Manuela ficou louca, sabe, não, sabe, elas têm as opiniões que às vezes podem ser contraditórias, como 99% dos homens têm, mas parece que quando é mulher isso ganha uma força muito maior, sabe? Não é. A mesma coisa a gente aqui que estuda, que vive na academia, tem vezes que o artigo não tá bom, tem vezes que ele tá maravilhoso. É a mesma coisa, sabe? Eu acho que é tentar botar em pé de igualdade. Assim, as mulheres são tão competentes quanto os homens, sim, e muito mais porque fazem todo o trabalho da casa ainda, né? Então... Eu acho que tu falaste a segunda vez já da Jacinda Ardern, né, a primeira-ministra da Nova Zelândia. Acho que a gente podia falar e explicar um pouquinho mais, porque é incrível mesmo, né? São tantos bons exemplos que a gente deve ressaltar aqui de mulheres. A gente tem, assim, na literatura, se for pensar, assim, grandes obras da humanidade foram feitas por mulheres, assim, livros, eu não consigo nem... eu não posso fazer muita propaganda, mas tem um clube de livros aqui no Brasil e eles estão sempre privilegiando autoras mulheres, assim, e eu decidi agora que eu não olho mais o autor, né? Então eu leio o livro e depois eu tento descobrir quem é. E, assim, os livros que eu mais gosto são de mulheres. O que a Jacinda Ardern fez na Nova Zelândia, quando teve um massacre, não lembro se foi na escola, mas ela mudou todo um pensamento no planeta inteiro, porque ela falou assim, nós não vamos dar os nomes dos assassinos, nós não vamos dar publicidade para eles. Foi a primeira vez que a própria mídia, ela conseguiu quebrar um esquema da imprensa, de nós não podemos falar o nome dessas pessoas porque elas querem a publicidade. Então veio de uma mulher romper o histórico da imprensa que sobrevive dando nomes. Então a imprensa do planeta inteiro mudou de opinião por causa da Jacinda, que falou, olha, a gente não vai dar publicidade para esses caras porque é o que eles querem. A própria forma como a Angela Merkel conduz as coisas com seriedade, com de ferro mesmo. E aí vamos lá, Margaret Thatcher. São muitas as mulheres que demonstram uma força em ambientes masculinos que eu não sei se os homens teriam. Os homens normalmente escandalizam, saem de cena, culpam o outro. A mulher é muito mais forte. E eu acho que a gente tem uma coisa que a gente sabe trabalhar a decepção e transformar ela numa coisa positiva, assim. Eu tenho, assim, como grande exemplo mesmo a Jacinda Ardern e a própria Angela Merkel, porque eu acho que elas conseguem sobrepujar o ambiente masculino e fazer daquilo uma coisa mais forte. Não, eu continuo no jogo e, assim, vocês vão ter que me ouvir, eu vou mostrar por A mais B como que as minhas políticas dão certo. Assim, a Jacinda Ardern, para mim, é um dos maiores exemplos. Eu acho que a Angela Merkel, às vezes, extrapola, mas a Jacinda Ardern consegue fazer isso ainda com uma sutileza e uma beleza que talvez pelo cargo maior a Angela Merkel não consiga, né? Mas a gente tem mulheres brilhantes, assim, na literatura, no cinema. Tem um discurso da Madonna que eu gosto muito, que ela fala assim, que a mulher não é permitido envelhecer, né? Então, quando a gente envelhece, parece que a gente perde papel na sociedade. Aquilo é muito forte, assim, porque eu lembro que quando eu vi aquilo, eu tinha uns 30 anos, eu pensei, não deve ser assim, sabe? Não é. E agora, isso foi uma coisa que me assustou muito, assim, eu faço um canal no YouTube ali de política. Ju, eu tô todo dia bloqueando alguém ali, me xingando, me chamando de velha, mandando ir para casa, que eu não sei falar de política, que não entende o que eu tô falando, assim, todo dia alguém me chamando de velha, de burra. Nunca é assim, pô, Deise, não concordo com o que tu tá falando, pode me explicar um pouquinho melhor? Não, sua velha, sai daí. Eu, caraca! Sabe, alguém consegue ter um discurso equilibrado aqui, sem atacar a minha idade, ou sem atacar porque eu tô com ruga, mas não, sempre descamba para esse lado. Isso é complicado. Eu não sei se a gente vai mudar isso, mas eu acho que a gente tem que resistir, né? Não é ir ou ficar,
resistir, né? Perfeito. A gente tem uma perguntinha de vídeo aqui. Vamos lá. Olá, Juliana. Olá, todo mundo. Para mim é um enorme prazer estar aqui com vocês, participando de um programa com um tema tão importante que é a participação da mulher em cargos de liderança no serviço público. Me apresentando rapidamente, meu nome é Aline Mendes, eu sou jornalista, trabalhei boa parte da minha carreira em veículos de comunicação como repórter e editora. Hoje a minha carreira ela está direcionada para o serviço público. Atuando no serviço público eu conheci outras mulheres e nós formamos uma rede que se chama Rede Mulheres Públicas, que é uma rede que conta com a participação de mulheres de todo o país, né? Então é um trabalho que é um trabalho de formiguinha, mas que a gente sabe que lá na ponta pode sim fazer a diferença. Então, participando dessa rede, a gente também observa, né? A gente faz pesquisas, a gente escreve artigos, a gente promove rodas de conversa e a gente tem acesso a algumas informações. Uma delas é que, bom, a gente sabe que agora no começo de 2021, 1º de janeiro de 2021, assumiram os novos prefeitos, né? E numa análise das 26 capitais, a gente pode observar que apenas 28% dos cargos de primeiro escalão, ou seja, os cargos de secretários municipais, eles são ocupados por mulheres. Os outros 72% são ocupados por homens, né? Claro que a gente também não pode deixar também de ressaltar que esse percentual ele aumentou em comparação com 2017, quando assumiram os prefeitos e os respectivos secretários na gestão passada. Na gestão passada eram 22% dos cargos ocupados por mulheres, agora são 28%. Né? Isso se deve à luta pela igualdade de gênero, sim. Mas a pergunta que eu deixo aqui para vocês é: como ampliar a participação feminina nos espaços de poder? Obrigada, viu? Um abraço. Olha, essa é a nossa discussão, né? É isso que a gente quer, ampliar, falar. A gente tem um problema, assim, a reforma política que querem votar, e não vai ser votada tão cedo, mas eles querem, a maioria dos parlamentares quer a lista fechada. Então, o que acontece? O cacique do partido vai em primeiro, então, no caso de uma votação, o primeiro nome da lista é eleito, e depois os outros lá que esse cacique escolhe, né, normalmente. Então, ele vai colocar, obviamente, primeiro o nome dele e depois dos seus correligionários, né? Então isso é muito complicado, porque como que tu vai entrar no partido se tu não vai ter nem representatividade ali dentro, né? Eu acho que eu odeio, em alguns momentos, assim, as cotas, porque pelo que eu estudei na ciência política, ela não resolve o problema histórico, né? Ela não é um resgate de uma equidade, ele não cumpre esse papel, ele às vezes ressalta as diferenças, pelo que eu estudei. E eu vejo muitos estudos nesse sentido. A Maria do Socorro Braga, que é da Universidade Federal de São Carlos, ela tem alguns estudos nesse sentido e eu concordo, assim, discordo em muitos pontos dela, mas nesse eu concordo. Mas eu acho que, nesse caso, a gente precisa de cota, sim, tem que ter um mínimo estipulado ali dentro do partido, e se essas cotas não forem preenchidas por mulheres, bom, um partido que se organize para promover encontros de mulheres e a participação delas e que façam com que elas sejam ouvidas. Eu acho que eu falo muito de política, mas é o que eu estou falando, assim, são decisões pequenas na escola, no bairro, no prédio, sabe, no condomínio, dá uma voz de igualdade. Eu acho que o problema ele vem sempre muito de casa, porque toda vez que uma mulher se manifesta, vem alguém para dizer que ou ela é histérica, ou ela é sonsa, ou ela é fraca. Isso tem que ser meio que no fórceps mesmo, sabe? A gente tem que chegar e impor. A gente viu, assim, para mim, um dos casos mais surpreendentes aqui no Brasil é como perdeu força o caso da Marielle, né? Não se fala mais, né? Não tem mais aquela força que tinha. Se fosse de um homem, até hoje a gente ia estar debatendo e discutindo isso. Acho que a gente teve alguns marcos disruptivos na nossa história que foram muito fortes. Então, o próprio impeachment de Dilma Rousseff, que teve 1 milhão de fatores, ela não soube
conversar com o Congresso, mas é um Congresso extremamente machista. Mas acho que para colocar a mulher em espaços de destaque, isso tem que ser um pensamento da sociedade inteira. Infelizmente, aqui no Brasil, eu vejo isso assim, por pelo menos mais uns 200 anos, a gente não vai conseguir mudar de uma forma tão significativa, porque o nosso espaço ainda é muito masculino. Quando a mulher chega no espaço de poder, ainda tem um outro problema, como a Aline, né, como a Aline falou, assim, os cargos não são os cargos de destaque, elas ficam na subrelatoria, elas ficam ali, é assistência da assistência social, como eu acho muito simbólica a eleição da Alzira Soriano, da primeira prefeita do Brasil, porque ela foi eleita, que deveria ser um marco na nossa história, mas por trás tinha um homem. Então, quebrar esses processos históricos, assim, isso foi em 1924, não vai ser agora em 2021, sabe? Eu acredito que a gente ainda tem algumas gerações para mudar isso. O que eu acredito firmemente é que enquanto a gente tiver esse propósito, as coisas estão andando bem. Né? Antigamente a mulher não saía de casa, ela era só dona de casa. Hoje a gente já está lutando pelos espaços e está sendo ouvida. Então, às vezes mais, às vezes menos, mas a gente já tem um pouco mais de destaque. Tem mais iniciativas como o canal de vocês, como a própria Aline está fazendo. Então, o YouTube House deve estar, né, nessa plataforma. Gente, o que tem de mulheres ativas e falando, e vai mudar. Eu acho que vai ser mais rápido do que a gente imagina. Tomara. A gente tem que quebrar esses processos históricos. Isso é muito forte, é muito enraizado na nossa cultura. Então, a mulher, ela até consegue ascender, mas é um certo momento tem que quebrar isso, né? E aí, pelo outro lado, assim, a gente pensando sempre num cargo menor, né, assim, mas ao mesmo tempo, quando um homem é eleito como Barack Obama, aí, de repente, a mulher dele chama muito mais atenção e tem um papel importantíssimo. E uma mulher negra, né, como vice, como primeira-dama, e fazendo um trabalho que chama atenção, né? Eu acho que a Michelle Obama, ela passou a brilhar mais ainda depois que o Barack Obama encerrou o mandato presidencial dele, assim, porque acho que ela pôde se soltar mais. A liturgia do cargo de presidente dos Estados Unidos às vezes não permitia a ela mostrar o que ela sabe fazer, né? Então, ela é um exemplo. Vai que ela sobressai mais, né? Um pouco do que aconteceu com a Hillary Clinton, né? Depois que o Bill Clinton foi presidente, que ela começou a se destacar, assim, já tinha uma movimentação política, mas isso é incrível, assim. Aqui no Brasil a gente vê isso, as primeiras damas relegadas a assuntos sociais, de pouco destaque, né? Então, quando ela aparece, é só para fazer uma companhia ao marido. Isso em outras. Por isso que eu falo que o nosso processo histórico é muito machista. Em outras democracias, isso já é mais forte, né? Dependendo da mulher que vem, né? A esposa do Trump foi completamente banida do processo. Mas a gente tem exemplos, assim, que são inspiradores. A Michelle Obama é incrível. Eu acho que essa mulher, ela vai marcar uma era. As pessoas se espelham nela e eu acho que ela consegue fazer um movimento muito importante, assim, porque ela é negra, ela é mulher, e ainda mulher de um ex-presidente. E ela consegue fazer a maioria das pessoas olhar para ela e nem pensar nisso. Ela está virando a Michelle Obama. Assim, não sei quem é casada com Obama, mas assim, que não enxerga as minorias que estão explícitas nela, no caso de ser mulher e negra. Então, ela consegue sobrepujar uma determinação, um determinismo histórico muito forte, assim, eu acho que essa é uma das grandes características dela. A gente não, que nem a gente ainda fala na Jacinda, né? Então, a primeira-ministra, uma mulher, a Michelle, ela tá acima disso, né? É a Michelle Obama, com tudo que ela representa. Isso é fantástico. A gente precisa disso, assim, não de alguém que fique questionando o tempo inteiro o fato de tu ser mulher, como acontece aqui no Brasil. Mas ela é mulher, mas é mulher na política. Tem que deixar esses predicados de lado, né, e simplesmente tratar o político, o funcionário, o personagem, né, se é homem, mulher, bi, não interessa. Sim, exatamente. E aí, conversando com outras pessoas, e mulheres até, que se candidataram em uma cidade pequena, por exemplo, e não tiveram poucos votos, assim, e numa conversa, eu achei muito interessante a aqui, porque elas falaram que para entrar na política
tem que estar preparada, porque aí entrou na política e o telhado vira de vidro, né? Telhado de vidro, e as pessoas, ao invés de ajudar ou de dar o trabalho, enfim, começam a cavocar coisas pessoais e às vezes a mulher não está preparada para isso, né? Esse foi um ambiente que eu vivi por muitos anos, assim, e Gente, é opressor, assim, é por isso que eu te falo, acho que para entrar na política, mulher tem que estar muito preparada. Brasília, então, sabe, faz uma escolinha antes, não chega direto lá, porque sempre é aquilo que a gente estava falando, sabe, da própria Marilis. É sério que estão questionando a minha roupa? É sério que estão questionando? Teve uma prefeita em Santa Catarina que foi questionada por causa dos decotes dela, né? Eu não lembro o nome dela, assim, mas ela foi questionada por isso. Cara, sabe por que não questionam quando... E eu já vi vários parlamentares com uma gravata amarela e um terno roxo, sabe? Por que a gente não fala deles? Mas tem que falar que a mulher tá com uma blusinha de alcinha, sabe? Então a gente sempre vai ter isso. Aí ou tu te masculiniza, que foi o que eu fiz, ou tu vai tomar pancada todo dia, né? Então, é como eu falo assim sempre, é um processo muito difícil, porque a nossa sociedade é extremamente machista. mais uma perguntinha vindo do Instagram, nosso Instagram Mulher e Vida. Lembrando aqui no YouTube que você pode se inscrever, deve se inscrever, clicar o sininho, deixar comentários, participar, muito importante. Uma perguntinha que chegou agora: o que acontecerá na política quando mais mulheres forem eleitas? Essa chavezinha, quando virar, o que muda para a gente, para todos? Então, os estudos da ciência política, eles demonstram que quando uma mulher está no poder, as chances de corrupção diminuem até 60%. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. Assim, a mulher ela não tem essa tendência ao poder pelo poder como tem o homem, isso segundo os estudos. Eu acho que ela consegue ter uma visão um pouco mais ampla das coisas. Então, por quê? Porque o homem, ele desempenha unicamente o papel dele, né? Às vezes de pai, mas a mulher não. A mulher é mãe, a mulher é filha, a mulher cuida da casa, a mulher cuida dos filhos, a mulher cuida da amiga, da vizinha. Então é uma visão muito mais ampla. A gente tem alguns estudos, uma pena não ter esses nomes aqui, mas acho eu participei de uma banca há uns 2 meses, uma banca de mestrado, de uma moça que analisava justamente isso, assim, ela falava da participação das mulheres em cargos de poder, e ela falava como os trabalhos eram mais amplificados, então as mulheres elas não se concentram só num aspecto da política, então, só na Secretaria de Saúde, não, é um processo mais abrangente, então, se eu der uma cesta básica para a população, o que isso vai ajudar? É a cesta básica, é ensinar essa pessoa a trabalhar, sabe? Não é simplesmente dar, é todo o processo. A mulher entende como funciona o processo inteiro. O homem vai direto no problema e não resolve. A gente sabe que não resolve, a gente tem que resolver o antes, né? Então, não é dar o peixe, é ensinar a pescar, né? Então, os estudos demonstram que a mulher tem um pouco mais dessa sensibilidade para tratar os assuntos de forma muito mais ampla. Fora o lance da corrupção, que é uma das coisas que destrói o Brasil. Eu acho que se a gente tivesse mais mulheres na política, e eu não digo só uma, mas, assim, realmente várias, eu acredito que os casos de corrupção diminuiriam o número de ministérios, diminuiria o número de gastos inexplicáveis, de funcionários fantasmas, porque a gente não tem essa tendência, a gente tem um olhar sobre... A gente cuida, né? A mulher cuida, o homem é muito mais pragmático, ele quer resolver, e a própria história demonstra os acessos de poder, de raiva e de loucura, né? Não preciso nem voltar para Roma para falar como isso faz parte do ímpeto masculino, né? Mais mulheres no poder, eu acho que é uma sociedade muito, muito melhor cuidada. Assim, vocês vão me deletar, mas vamos olhar para os países que são governados por mulheres. Eu não vou falar os nomes aqui, mas olha o que acontece, né? São países que estão indo extremamente bem, que tem uma política externa muito boa, porque a mulher tem uma visão mais ampla. Assim, as mulheres que eu conheci na política, todas, assim, fantásticas. Eu posso não concordar com o posicionamento político, mas, assim, mulheres extremamente fortes e que eu nunca vi uma, do meu conhecimento, assim, que pensasse, não, eu vou entrar aqui e vou colocar todos os meus parentes. Tem, né? Sempre tem. Mas é um processo muito mais de cuidar, de resolver. Porque eu acho que a mulher entende, assim, aquela pessoa que está ali, que bate na Secretaria de Saúde, que quer uma cesta básica, ela é filha de alguém.
né? Então, e ela merece o mesmo respeito e o mesmo cuidado para os meus filhos. Acho que o homem não tem essa percepção mais sensível, né? Que é uma característica bem feminina. Perfeito, Deise. Queria te agradecer muito pela presença, pela participação aqui no Mulher e Vida. Uma delícia falar contigo. Adoro, desde o curso que eu fiz, não parei de seguir, gente. Ela tem também um Instagram do P3, né? Política. P3 Política. É uma delícia. Eu acho super importante a gente poder falar, debater cada vez mais. Uma delícia. Obrigada. Eu que agradeço, assim, eu continuo falando para todo mundo, gente, falem, participem, cobrem, manda cartinha para o deputado, manda sim, manda e-mail, vai atrás, porque é só assim que a gente consegue mudar alguma coisa. Eu queria dar os parabéns para você, Juliana, tu é maravilhosa, né? Eu te conheci no curso, acabei de pelo convite, eu adorei, e, gente, a gente tem que se unir, porque senão não vai mudar, a sociedade é machista e a gente só pode fazer alguma coisa diferente se unindo. Muito obrigada pelo convite, vocês têm muito, muito, muito sucesso. Obrigada a todos vocês.